Êxodo capítulo 20, por favor. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Gênesis, Êxodo. Capítulo 20, depois do 19. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, olha: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Irmãos, hoje eu li até aqui, mas nós vamos falar apenas do versículo 7, então eu quero repetir o versículo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Senhor, somos agradecidos ao Senhor pela palavra nos dada, somos agradecidos ao Senhor pela graça ministrada a nós, somos gratos a Ti pela compreensão do Senhor da limitação que nós temos. Santo Espírito, a nossa necessidade com relação ao Senhor é tremenda, é intensa e é tudo que nós precisamos hoje é ouvirmos a Tua voz. Estamos prontos para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Estamos prontos também para sentirmos um amor incondicional e incomensurável como é o amor do Senhor por nós. Fique à vontade, fale conforme o Senhor quer e precisa aos nossos corações, pois nós somos necessitados do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui nós estamos no Decálogo e nós vamos frisar hoje apenas o 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa manhã. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração acerca disso, e acredito que nós que estamos aqui viemos de uma cultura, não só nós brasileiros na verdade, nós cristãos contemporâneos em todas as partes do mundo, já que somos oriundos de um povo dos judeus, de certa forma, pelo menos na fé monoteísta, entendemos como eles entendem, mas nós cremos no Cristo Jesus. Por sua vez, os ortodoxos judeus não creem em Cristo Jesus como sendo o Messias, o Senhor. Aqui nós estamos vendo uma parte do texto em que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, já havia retirado o povo do Egito, feito o povo caminhar já um espaço de tempo, e agora o Senhor vem trazendo o decálogo, as leis. Moisés, ele não foi apenas o libertador, ele foi também o legislador do povo. Foi ele quem trouxe a lei, foi ele quem trouxe os preceitos aos quais os homens deveriam seguir para que o nome do Senhor fosse glorificado. E agora chegou numa parte extremamente importante e necessária, a parte do Senhor trazer as suas ordenanças, a sua lei para o povo. Então, esse mandamento, sendo o 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós dessa cultura temos aquele pensamento de que, eu me lembro desde a minha tenra idade, quando a gente falava alguma coisa, meu Deus do céu, eu me lembro da mãe, dos colegas na rua falar, olha, não fala o nome do Senhor em vão, você está falando o nome do Senhor em vão. Você toma um susto, você fala, ai meu Deus, olha, está falando o nome do Senhor em vão, vai com Deus meu filho, é o nome do Senhor em vão. Irmãos, isso não é colocar o nome de Deus em vão. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Perceba que o nome na palavra de Deus, na antiguidade, na verdade, ele tinha extrema relevância. Ele não era como hoje, uma questão estética, uma questão de escrita também, de praticidade, de facilidade. Hoje nós colocamos o nome nos nossos filhos segundo o que conhecemos, de artistas famosos, ou querendo homenagear a família, etc. Não era assim na antiguidade. Na antiguidade os nomes eram colocados segundo a situação que a criança havia nascido. Por exemplo, Icabod, foi colocado o nome da criança de Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. Foi exatamente quando a arca da aliança foi tomada pelos filisteus em uma batalha contra os judeus, ali em 1 Samuel, já no capítulo 3 e 4. Agora a gente passa para poder entender outros nomes, como Jacó, por exemplo. Jacó significa aquele que pega o calcanhar, porque Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Esse era o significado. Agarrar o calcanhar é uma expressão judaica, como nós falamos assim, furou meu olho, me passou para trás. Eles dizem, me pegou pelo calcanhar.
E Jacó então era conhecido como um trapaceiro, mas não porque era trapaceiro, mas sim porque o seu nome era Jacó, aquele que agarra pelo calcanhar. A circunstância na qual, como por exemplo Isaac é motivo de riso. Isaac não é filho da promessa, é motivo de riso. Ele é o filho da promessa, mas o nome foi dado a Isaac porque na avançada idade de Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos, e Deus operou esse milagre na vida deles, trazendo alegria, dando a eles um motivo de riso. Por isso, Isaac, motivo de riso. E aqui nós estamos falando sobre o nome de Deus, mas quem sabe o nome de Deus? Nós não sabemos o nome de Deus. Deus se chama Yahvé, Jeová, Sidiqueno. Deus se chama Jiré, Raá, Rafá, Nissi. São simbologias, são nomes dados ao Senhor em toda a extensão da Escritura, principalmente veterotestamentária, no Antigo Testamento. Principalmente no tempo antigo, eram dado nome ao Senhor de acordo com aquilo que ele realizava, como Shaddai, poderoso, El Shaddai, o todo-poderoso. Então, eram dados nomes ao Senhor. Então, o próprio nome que os judeus, eles não escrevem o nome do Senhor. Eles não pronunciam o nome de Deus, com medo de fazer com que seja irrelevante a forma de se pronunciar. Então, eles leem os textos bíblicos, e eles, quando chegam no nome de Deus, alguns deles diziam assim, o nome dele. Eles não têm coragem, não é coragem, mas o temor é tão grande que eles sequer citam o nome de Deus. Não como nós estamos fazendo, mas essa compreensão sobre o nome de Deus aqui é mais ampliada do que simplesmente dizer o nome de Deus. Não é apenas o dizer, mas aqui não está dizendo assim. Preste atenção, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é isso que está dizendo. Está dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos entender como é que funcionava essa questão do nome na antiguidade? Folhei algumas páginas aí, por gentileza, em Êxodo 28. Êxodo 28, por favor. Vamos ler a partir do verso 9 para você entender um pouco sobre essa questão de levar o nome. Olha só. Êxodo 28, 9 diz: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, segundo a ordem de seu nascimento, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 numa outra pedra, conforme a obra de lapidador. Como gravura de selos gravarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros, para memória diante do Senhor. Então, tomar o nome de Deus, ou levar o nome de Deus, é parecido com o que o sacerdote estava fazendo aqui agora. Isso aqui está falando sobre as vestes sacerdotais. Naquele tempo, a partir do capítulo 25, quando o Senhor fala no versículo 8 assim: e me farás um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Deus então passa a dar ao homem, passa a dar a Moisés, toda a diretriz, tudo como haveria de ser aquele tabernáculo. E aqui agora passou para as vestes sacerdotais. Toda a extensão do capítulo 28 e uma parte do 29 fala sobre como seriam as vestes sacerdotais, com o seu turbante, com o urim e o tumim, que eram as sortes lançadas naquele tempo. E aqui fala que os nomes das tribos de Israel, elas seriam colocadas em 2 placas de ouro e colocadas nos ombros de Arão, para que o sacerdote levasse o nome daquelas tribos diante do Senhor. Então, o tomar o nome de Deus é o levar o nome de Deus. Por que então o Senhor fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou debalde, ou de maneira displicente? Porque o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Sendo santo o nome de Deus, nós estamos levando o nome do Deus santo para as nações. Sendo assim, levar o nome de Deus é o mesmo que representar a Deus. É o mesmo que o seu povo separado levar o nome de Deus para que ele não seja envergonhado. Levar o nome de Deus em vão, então, vai falar a respeito de não honrarmos o nome do Senhor, sendo nós cristãos. Não tem a ver com a pronúncia, tem a ver com o estilo de vida que a gente leva. Obviamente fazer piadas com o nome de Deus, obviamente contar historinhas, obviamente usar o nome de Deus por qualquer outra coisa, é também não entender o temor que devemos ter quanto ao Deus a quem servimos.
Pois servimos a um Deus que é santo, a um Deus que é puro, a um Deus que é majestoso, e nós não podemos levar o nome dele em vão, porque prestaremos conta com relação a isso. Você quer ver o que pode acontecer com quem não leva o nome do Senhor em vão? Por gentileza, abre em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Nós vamos ler Ezequiel 36 a partir do verso 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Espalhei-o entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os caminhos, e conforme os seus feitos, e eu os julguei. Isso é Deus falando com o povo, com Ezequiel, para falar com Israel. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome santo, pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Chega um dado momento aqui na vida desse povo que foi levado cativo à Babilônia. Esse povo passa por uma diáspora, por uma dispersão. Eles se espalham sobre a face da terra. E por onde eles passam agora, eles estão envergonhando o nome do Senhor, que é santo. Aquele povo que foi chamado para carregar o nome do Senhor, aquele povo que foi chamado para ser representante do Senhor na terra, agora está profanando o nome de Deus, que é santo. E Deus então, se você pegar do verso 1 até onde lemos, ele fala sobre os males que Israel estava fazendo, adorando a outros deuses. E aquele povo, quando eles chegavam em alguns lugares, o povo se escandalizava, porque poxa vida, esses aí são os que são servos do Senhor, são aqueles que Deus fez subir do Egito. Não acredito, não é possível, pela sua forma de viver, adorando outros deuses, oferecendo sacrifícios que não deveriam oferecer, como ao deus Moloque, por exemplo, oferecendo suas crianças, etc. Por isso, no capítulo 36 aqui, continuando, Deus fala assim: eu vou ter misericórdia e vou reunir eles de novo. Eu vou fazer isso, isso e isso com eles, mas não por eles, por amor do meu nome, que eles estão profanando, que eles estão envergonhando. Eles estão levando o nome do Senhor em vão. Estão tomando o nome do Senhor em vão. O seu estilo de vida não condiz com o Senhor a quem eles dizem servir. Então, tomar o nome do Senhor em vão, tomar o nome do Senhor é levar sobre si a identidade de quem de fato somos: povo eleito, geração santa, sacerdócio real, adquirido por Deus. É isso que somos, de acordo com a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. E agora nós já tomamos o nome do Senhor, porque confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós já somos a raça eleita, já somos a geração santa, somos justificados, somos eleitos e estamos em processo de santificação. Porém, quando ele diz em vão, ele está dizendo: não me envergonhem. Não me envergonhem. Andem sobre a face da terra honrando o nome que vocês estão carregando. Os nossos pais sempre vão dizer para a gente: você não tem nada mais precioso do que o seu próprio nome. Quando alguém de família comete um erro, comete um pecado grave, quando ele vai contra os costumes de sua própria família, o pai se lamenta porque aquele menino ou aquela menina tem o nome da família, carrega o nome, está andando de forma errada. Assim tem sido a igreja com o Senhor Deus. Tomar o nome do Senhor em vão tem a ver com não vivermos a vida que fomos chamados para viver, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Abra por gentileza em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, texto conhecido de todos nós, após Pedro ser revelado pelo Espírito quem era o Cristo, Filho do Altíssimo Deus, Jesus então vai falar um pouco sobre o verdadeiro discipulado. E no capítulo 16 de Mateus, no verso 24, Jesus diz assim: olha, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção, tome a sua cruz e siga-me.
Tomar a cruz não quer dizer necessariamente passar privações, ou não quer dizer necessariamente que você irá sofrer como Jesus sofreu. Tomar a cruz de Cristo é viver o que Cristo viveu, é seguir as pegadas, as passadas de Jesus, a fim de cumprir nessa terra o mandamento do Senhor, que é andar diante da sua presença, honrando o teu santo nome. Tomar a cruz de Cristo é o mesmo que dizer: eu sou cristão. Tomar a cruz de Cristo é se responsabilizar pelas atitudes que nós teremos sobre a face dessa terra. Tomar a cruz de Cristo é o mesmo que as pessoas olharem para você e reconhecerem que você é um cristão. Você quer ver como isso se dá? Abra em Atos 11. Perceba como somos identificados nessa terra, irmãos. Isso aqui, essa passagem aqui, ela expressa que tipo de, como que nós devemos andar. E como que as pessoas nos verão. Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Olha o que diz a palavra. Ora, os que foram dispersos pela perseguição, suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Ser chamado cristão não é algo que nós devemos nos auto-intitular. Eles não chegaram dizendo: somos discípulos de Jesus. Não, eles foram chamados cristãos. E por que que eles os chamaram cristãos? Porque eles carregaram, ou eles tomaram o nome do Senhor de forma relevante. Perceba que quando Barnabé chegou lá em Antioquia, ele viveu uma vida tão bacana, tão simples, tão pura, que as pessoas começaram a se unir a ele. Ele viu a necessidade de um pastor que tivesse condições de cuidar daquele povo por um espaço de tempo. Então foi até Tarso, porque Paulo já tinha 14 anos que estava lá em Tarso. Paulo vem para Antioquia, Paulo se reúne com eles, e eles começam a orar, eles começam a ajudar uns aos outros, e eles fizeram tão parecidos com Jesus, que os discípulos olharam e falaram assim: esses caras são cristãos. Eles caminharam tão parecidos com Cristo, tão parecidos que os homens que estavam ali chamaram eles de imitadores de Cristo, cristão, pequenos cristos. Eles fizeram tão parecido que eles disseram assim: poxa vida, esses caras aí imitam a Cristo, hein? Esses aí são imitadores, o que eles estão fazendo? Eles cuidam da gente, trazem uma palavra de vida eterna, eles são carinhosos, eles são bacanas, são apegados à sinceridade e à verdade. Eles só podem ser seguidores de Cristo, pequenos cristos. Eles estão carregando o nome do Senhor, e não é debalde, é com relevância. Agora eles estão começando a fazer uma obra nessa terra aqui. Eles estão começando a trazer a palavra ali para o norte, para o sul da África, para o norte da África, para o Oriente Médio Baixo ali, para uma parte da Europa. Tudo isso com o seu próprio estilo de vida, tudo isso com a forma com que eles viviam. E como é que nós não podemos lembrar de David Livingstone? Aquele missionário que pregou durante tantos anos em meio às tribos africanas. E de repente, quando ele foi acometido de uma enfermidade, antes de ir embora, antes de ir para a África, na verdade, ele havia feito um propósito com Deus, e disse assim: olha, eu não falarei do Senhor, nem do seu nome, no lugar em que eu ficar hospedado. E assim David Livingstone ficou naquela tribo, e ele pregou nos arredores. Depois foi acometido de uma enfermidade, a ponto de ter que voltar para a base missionária e ir embora. Mandaram então um outro missionário para lá. A primeira coisa que o outro missionário fez foi pregar o evangelho na tribo que Livingstone morava. E aquele missionário pregou, falou do caráter de Cristo, do amor, da sinceridade, da verdade, da justiça. O líder da tribo levanta a mão, fica de pé e fala assim: eu posso falar uma coisa? Ele diz: pode. Esse Jesus que o senhor está pregando aí, a gente já conhece ele já.
Ele morou aqui com a gente. Só que o nome dele era David Livingstone. O cara andou tão parecido com Jesus, ele fez tão igual a Cristo, que ele chegou a ser, de certa forma, confundido as suas atitudes com o mestre dele. Isso é não tomar o nome do Senhor em vão. É fazer com que esse nome seja glorificado e santificado por sobre a face da terra. Ser cristão é entender o nome que você carrega sobre si, o peso da responsabilidade de honrar um Deus que é santo em sua totalidade. E ele vai falando sobre essas questões, e a gente precisa agora parar para poder pensar no estilo de vida que temos vivido. Levar o nome de Deus em vão não é só dizer o nome em horário impróprio, não. Tem a ver com a vida que você vive, tem a ver com como você se expressa dentro de sua casa, tem a ver com a forma com que você ama as pessoas, a sua esposa, o seu esposo e filhos ou pais. Tem a ver como você lidar com as pessoas no trânsito quando sai do trabalho, porque alguns de nós temos um adesivo atrás do carro escrito assim: dirigido por mim, guiado por Deus, mas não para de falar palavrão no trânsito quando é fechado, não consegue lidar com uma situação do trânsito parado. Nós vivemos apenas de adesivos e de camisas subliminares, silcadas. Escrito 100% Jesus, eu vivo para Jesus, Jesus é o meu guia. Quando Jesus se torna de fato o nosso guia, o nosso jeito de pensar muda, o nosso jeito de falar muda, o nosso jeito de agir muda, porque a gente entende que não poderemos levar o nome do nosso Senhor em vão. A gente começa a ver a responsabilidade a quem nós representamos. Que nome estamos levando dos nossos ombros? Quando as pessoas olham para nós e eles veem que nós somos cristãos, as nossas atitudes precisam condizer com a nossa eleição. As nossas atitudes precisam condizer em todas as esferas. Olhe para os seus negócios. Existem cristãos que vão vender carros e o motor está quase batendo, e ele fala assim: eu tenho que passar esse carro para frente, o motor está top. Você está levando o nome do Senhor em vão. Existem cristãos que não podem conversar sozinho com mulheres, ou se for mulher com homem, porque acaba caindo em tentação. Você está levando o nome do Senhor em vão. Existem cristãos que não podem sair do sério dentro de suas casas, que a ira traz aos seus lábios, tira o louvor dos seus lábios e traz as palavras maledicentes em sua boca. Você está levando o nome do Senhor debalde. Existem cristãos que em seu relacionamento de namoro e até mesmo de casamento, a sua incoerência geram algumas inconsequências que as pessoas vão olhar em volta e dizer: esse está levando o nome do Senhor em vão. Levar o nome do Senhor em vão nada mais é do que não ser um cristão de verdade. Porque não existe cristão mais ou menos, não existe cristão de mentirinha, não existe pseudo-cristão. Existe um tipo de cristão, aquele que honra o santo nome do Senhor. Deus espalhou o seu povo no período de Ezequiel por toda a face da terra. Talvez para ver como é que eles iam fazer. E aquele povo blasfemou. Aquele povo não carregou o nome do Senhor como deveria. Aquele povo não representou o Deus que eles diziam servir. Então levar o nome do Senhor não tem a ver apenas com pronunciar, mas com que tipo de vida estamos vivendo. Isso, irmãos, é momento de parar para pensarmos se nós não estamos levando o nome do Senhor em vão. Pastor, realmente, eu tenho levado o nome do Senhor em vão. Qual pode ser a consequência da minha vida? Se você quiser voltar, a consequência é essa aqui, olha: pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até uma fala bonita, romântica, falar não terá por inocente, a gente deixa passar, mas sabe o que é isso? É o mesmo que dizer: o Senhor, esse que toma o nome do Senhor em vão, irá prestar contas. Esse que não honra o nome que carrega sobre si, não honra o Deus a quem ele representa, há de prestar contas no dia. Porque todos nós entramos na igreja, todos nós fazemos coisas, todos nós agimos às vezes de formas nas escondidas, seja como for, mas há de chegar o dia da prestação de contas, há de chegar o dia em que assistiremos diante do trono do Senhor, há de chegar o dia em que ouviremos a voz do Senhor dizer a nós: ou entre no gozo do teu Senhor, ou aparta de mim para o inferno, porque eu não te conheço. Abra por gentileza em Mateus capítulo 7. É possível estar na igreja e não honrarmos o nome do Senhor? É possível, é muito possível, infelizmente, é possível demais. Mateus 7, 21 diz assim, olha:
Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que tomastes o meu nome em vão, vós que não honraste o Deus a quem diziam servir, apartai-vos de mim. É possível você curar pessoas em nome de Jesus? Sim, é possível. É possível você profetizar alguma coisa? É possível você dizer... curar pessoas em nome de Jesus? Sim, é possível. E sabe por que é possível? Porque não é no seu nome, não é pelo seu mérito, é pelo nome de Jesus. Daí mais uma prova de que a nossa oração não tem poder. Tem poder aquele a quem oramos. É Ele que tem poder, não é a minha oração, é o Deus a quem eu dirijo as minhas palavras. Sendo assim, muitos irão curar, sendo assim, muitos irão expelir demônios, mas no último dia, Deus não os conhece, porque as suas atitudes não são condizentes com as atitudes daqueles que levam o nome de Jesus sobre si, daqueles que tomaram a sua cruz e a responsabilidade sobre a face da terra. É disso que se trata, o não tomar o nome do Senhor em vão. E nós temos pessoas que não têm tomado. Nós temos pessoas que têm tomado, melhor dizendo, o nome do Senhor em vão. Nós temos pessoas que não estão percebendo o que estão fazendo. Pensam que por fazer a obra do Senhor, pensam que por frequentarem cultos, pensam que porque pregam e pessoas choram e confessam a Jesus, pensam que estão sendo de fato usados por Deus e que são salvos. Usados por Deus eu não digo que não, mas ser salvo já é algo mais íntimo, é algo do seu estilo de vida fora do altar, é algo sobre o seu estilo de vida fora desse banco, é algo sobre o seu estilo de vida quando você está no seu computador sozinho no quarto, ou no seu WhatsApp, ou quando você entra no Facebook, o que você clica, o que você assiste, o que você curte. Tudo isso tem a ver com estarmos carregando o nome do Senhor em vão, porque se o estivermos fazendo, prestaremos conta. Porque ninguém foge do olhar meticuloso de Cristo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele perscruta o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Os 7 olhos de Deus estão por sobre a terra. Os 7 Espíritos de Deus, a sua onisciência, Ele sabe tudo. A sua onipresença está em todos os lugares. Ele é inescapável, não há como fugir da sua presença. E a justiça dele confirma o seu amor. Levar o nome do Senhor em vão é... Abrem 2 Pedro. Segunda Pedro, por favor, no capítulo 2. Segunda Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 10... A palavra do Senhor tem uma palavra muito forte para todos aqueles que estão andando de forma contraditória. Diz assim, olha, 2 Pedro 2,10 diz assim: Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de águas névoas,
impelidas pela tempestade, para os quais está reservado a escuridão das trevas eternamente. Se você voltar nesse texto, você vai ver que Pedro está falando sobre os falsos mestres. Pedro está falando sobre a característica da ambição, da ganância, os olhos cheios de adultério. Essas características são características de alguém que já conhece a verdade, porque existe um paradoxo que nós não pensamos. Para entendermos o erro, temos antes que conhecer a justiça. Para saber que existe o errado ou o pecado, antes precisamos conhecer a justiça e o que é certo. Não existe o erro se não houver o certo, e não existe o certo se não houver ali o errado, na verdade. Para que eu chegue numa conclusão de que tal coisa que eu disse, ou pensei, ou fiz é errada, antes eu tenho que conhecer a coisa certa a se fazer, pensar ou falar. Cada uma dessas pessoas prestará contas ao Senhor. Não adianta pensar, mas Deus é amor e a ninguém irá condenar. A condenação do Senhor é base para a mostra do seu amor. Não importa a sua idade. Se você tem consciência do certo e do errado, sabe o que tem que fazer e não faz. Se você tem carregado e levado o nome do Senhor em vão, a sua hora vai chegar. E a justiça do Senhor será plena sobre a vida de todos nós. Pastores, líderes, membros, não importa quem for. Não existe título diante do Senhor. Deus não enxerga a roupa que vestimos. Deus não enxerga o que está apenas no nosso exterior. Deus perscruta o profundo e escondido das nossas almas. Ele esquadrinha os nossos corações. Deus entende o que está acontecendo aqui dentro. Ele não olha o quanto você coloca no gasofilácio. Ele olha o que está no seu coração quando você coloca no gasofilácio. Ele não olha quantas cestas básicas você está doando. Ele está olhando o que está no seu coração quando você doa a cesta básica. Ele vai muito mais fundo do que nós. E por isso, nesta manhã, nós precisamos entender que levar o nome do Senhor em vão tem mais a ver com o nosso estilo de vida. Tem mais a ver com o que temos falado e não temos vivido. Tem mais a ver com o tipo de vida que nós estamos deixando de viver. E todos esses que têm vivido dessa forma hão de prestar contas diante do Senhor. Mas aquele que honra o nome do Senhor é aquele que tem temor. E o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Irmãos, o que falta na igreja brasileira hoje não é dinheiro. O que falta na igreja brasileira hoje é temor. Temor para cultuar num culto como esse nessa manhã, que se espalha em várias partes do mundo, pessoas cultuando em igrejas. Temor para entrarmos de fato na presença do Senhor e oferecermos ao Senhor as canções e os nossos corações. Falta temor. Temor. Temos sofrido, e não é porque temos deixado de ser dizimista. Temos sofrido, e não é porque alguém jogou praga em mim. Temos sofrido, e não tem a ver com maldição hereditária. Temos sofrido porque não temos temor diante do nosso Senhor. Não temos temido aquele que habita os mais altos céus e faz da terra a estrada dos seus pés. Chamado Senhor dos exércitos, Deus dos montes, Deus dos vales. Conta cada uma das milhares e inumeráveis estrelas que estão nos céus e sabe o nome de cada uma delas. Temor que tem faltado contra aquele que dá direção ao vento, aquele que ordenou ao mar, até aqui você virá e daqui não passará. Temor contra aquele que colocou água sobre o firmamento, embaixo do firmamento. Temor contra aquele que fez juízo nos dias de Noé, aniquilando toda a vida sobre a face da terra, poupando apenas uma família pela graça e misericórdia do seu poder. É o nome dele que é santo. Tomar o nome do Senhor em vão seria se Moisés tivesse se negado a ir em nome do grande eu sou, ou se ele tivesse ido e pregado em nome de outro Deus. Falta temor nos altares. Falta temor nos altares porque falta dentro dos nossos corações. Falta temor na ministração do louvor, falta temor na pregação da palavra, falta temor no exercício da vida comum. Falta temor nas faculdades, falta temor nas universidades, falta temor nas escolas, falta temor dentro das casas e das famílias, falta temor. Não há avivamento nas igrejas hoje porque falta temor. É tempo de reconstruirmos os altares antes de oferecermos sacrifício. Não adianta ofertar, não adianta dizer o que você vai fazer sem antes reconstruir o altar. E se reconstrói um altar não mais com pedras, mas temendo, respeitando ao Deus único e poderoso. Santo é o seu nome. É tempo de reconstruirmos o altar. É tempo de voltarmos a ter temor no relacionamento interpessoal. A forma com que eu trato o meu irmão também vai apresentar que tipo de cristão eu sou. A minha falta de respeito, a minha grosseria também vai apresentar isso, porque
Barnabé e Paulo, eles foram conhecidos pelo amor com que amaram os irmãos de Antioquia. Eles foram chamados imitadores de Cristo, porque eles sabiam exortar com amor, porque a exortação não parte de uma ideia de condenação, mas a exortação existe como prova de amor. Como prova de amor, aqueles que estão à nossa volta, e o amor que nós sentimos e temos é o que queremos para eles. Pois à nossa volta, irmãos, está uma multidão de testemunha, como está em Hebreus capítulo 12, no verso 1. Portanto, sendo nós rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que de perto nos cercam, e prossigamos a carreira que nos foi proposta. Nessa caminhada não há outra forma de vencermos, senão temendo ao Deus Todo-Poderoso. Entrar em sua presença, Ele não é o cara, Ele é o Deus dos exércitos. Ele não é o meu colega da rua, Ele é o Senhor que habita as alturas. Ele não é um ficante de uma moça, Ele é o noivo de sua própria igreja. Ele é Deus. Enquanto a igreja não se voltar ao temor, enquanto a igreja brasileira e mundial não parar de buscar a Deus pelos seus próprios benefícios, não parar de blasfemar contra o nome do Senhor em suas ações ilícitas diárias, o avivamento não virá. Pastor, qual que é a fórmula do avivamento? Não existe um culto de avivamento, irmãos. Não pense você assim, o pastor Maxwell podia fazer um culto aqui na igreja, uma campanha de avivamento, ou um culto de batismo com o Espírito Santo. Não tem que se marcar hora para o avivamento virá dentro dos ônibus, virá nas escolas, nas universidades, o avivamento virá no nosso local de trabalho, aqui dentro da igreja será o tempo de extravasarmos nesse avivamento, mas o avivamento virá quando houver temor. Temor direciona para a vida. Temor é vida. Temor é princípio de sabedoria. Respeito ao entrar diante do Senhor. Quando Moisés se aproxima, o Senhor diz: guarda, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Os serafins que sobrevoam o trono do Senhor, que com 2 asas cobrem os pés, com 2 voam, com 2 cobrem os rostos. Tem uma explicação para isso. Ninguém pode ver Deus de cima para baixo, ninguém pode ficar diante do trono dele estando mais alto que ele. Por isso eles cobrem os rostos, não são dignos de olhar Deus de cima para baixo, porque Ele é soberano, Ele é grande. Temor diante do Senhor, quando os anjos cantam, os anciãos tiram suas coroas e as lançam diante do Senhor, dizendo: majestoso aqui é o Senhor, coroado aqui é o Senhor, entronizado aqui é o Senhor, e nós reconhecemos isso. Quando diz que todas as pessoas, todos os povos dobrarão os seus joelhos, só se dobra os joelhos diante de uma grande autoridade, e quando dobra o joelho é sinônimo de temor, respeito. Pastor, eu quero ser sábio, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer cursos, eu vou estudar teologia na Suíça, eu vou estudar teologia na Alemanha, eu estou indo, pastor, o senhor acha que vai dar certo? Pode estudar, estude, eu te incentivo, mas tema primeiro ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O primeiro passo que nós precisamos dar em nossas vidas em direção à busca da sabedoria é temer ao Deus a quem nós servimos. Então nós não dizemos o nome do nosso Deus, vai com Deus, não, isso aí é dizer em vão, não. Às vezes nós não dizemos o nome de Deus, mas a nossa prática é pecaminosa, é errada, e nós tomamos o nome de Deus em nós quando o recebemos como Senhor. Então sejamos representantes dignos que glorifiquem o nome de Deus. Quer saber o que o temor faz? Provérbios capítulo 14, por favor. Provérbios capítulo 14, verso 27, a palavra do Senhor diz assim, olha, 14, 27, Provérbios: o temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar o homem dos laços da morte. Quer saber o que mais diz o temor? Quer saber? Provérbios capítulo 19, verso 23. Provérbios 19, 23 diz assim: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Por que isso acontece, irmãos?
Por que está falando que quem teme a Deus tem vida? Quem teme a Deus, o mal não se achega até ele? Claro que tem uma explicação. Quem teme a Deus está perto dele. Quem está perto dele está escondido debaixo de suas asas. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 vão cair à sua direita, mas ele não será atingido. Por quê? Estar diante do Senhor é viver com reverência e em reverência. Eu estou na presença de Deus, isso não vai acontecer comigo não. Não, estar na presença de Deus é andar de forma reverente. É não blasfemar com seu estilo de vida. É não tomar o nome do Senhor em vão. Então, não existem outros princípios que nos façam prosperar. Não existem fórmulas mágicas que nos livrem de enfermidades ou do inimigo. Não. Mas todo aquele que teme ao Senhor se esconde debaixo de suas asas. Porque como estaríamos nós na presença de Deus se não estivéssemos reverentes? Como encheríamos os nossos lábios de louvor se Ele não tocasse em nossa boca com a tenaz do altar, como fez com Isaías? Mas agora essa tenaz já não é mais uma espécie de alicate que pega aquela brasa, mas é o próprio Espírito de Deus que está em nós e no meio de nós, que nos purifica com o fogo abrasador, que nos faz entender o tipo de vida que temos que viver para honrarmos o nome do Senhor e não tomarmos o nome de Deus em vão. Andemos, portanto, em um tempo de graça, amor e gratidão ao Senhor. Andemos, portanto, como cristãos que não tenham do que se envergonhar. Tomemos a cruz de Cristo e a responsabilidade que vem com ela, que é de sermos seguidores, que as pessoas nos vejam e digam assim: são cristãos, são imitadores, não é? E não é porque estão cantando músicas evangélicas, não é porque estão com uma camisa escrito 100% Jesus, ou porque no seu carro tem um adesivo da igreja fulano de tal, ou porque está escrito dirigido por mim e guiado por Deus. Não, é porque o seu estilo de vida denuncia. O seu estilo de vida apresenta quem você é. E quando você apresenta de fato que nós somos transformados pelo nome do Senhor, não é nós que somos elogiados, é o nome do Senhor que é glorificado. Porque as pessoas hão de dizer que você carrega a presença de Deus, o nome de Deus. E se você anda em santidade, você representa o nome do Senhor, que é santo. Santo e santo. Fique de pé no seu lugar, por favor. Então por que às vezes a gente está num culto e a gente está vivendo a vida e a gente se sente tão distante? Temor, a falta dele. Perdemos o temor de ter que chegar em casa, abrir a nossa Bíblia, ler a palavra do Senhor. Essa madrugada foi tão especial para mim, irmãos. Nos pegamos quase 1h da manhã, minha esposa e eu, ela preparando as coisas dela e eu lendo a palavra, já tinha terminado as minhas coisas, fazendo o devocional, e juntos nós estávamos ali com a palavra do Senhor, trabalhando, estudando, lendo juntos. Ela perguntando: amor, isso aqui é assim? Eu posso colocar assim para as crianças? Eu posso fazer assim? Irmãos, não tem momento mais gratificante. Temer ao Senhor é perceber quando os seus filhos entendem que você é alguém que teme a Deus. Há pouco tempo, na verdade no ano passado, o Pedro passou uma situação tão complicada, meu filho. Eu dei ele um presente, ele não ganha presentes. O Pedro tem 18 anos agora, mas ele nunca foi de ganhar presentes assim. Mas quando ganha também arranca o couro da gente. Eu dei um videogame para ele depois de tempo que ele não tinha nada. Mas não é porque a gente não pode, irmãos, fica tranquilo. É porque ele já é um menino grande, tem coisas que ele vai ter que comprar e fazer. E ele foi estudar numa escola e os meninos perguntaram para ele assim: você tem videogame? Ele falou: tem. Qual que você tem? Tem tal videogame. Seu pai faz o quê? Meu pai é pastor. Então está explicado. Seu pai rouba muito lá? Seu pai é pastor ladrão também? E quando ele me contou isso, eu falei: e você? O que você falou, meu filho? Ele falou: pai, não precisa falar nada não, eu te conheço, eu sei quem o senhor é. Você ficou triste? Ele falou: pai, eu fico um pouco triste, mas eu te conheço. Eu falei com eles: olha, o meu pai não é um pastor como esses pastores.
Meu pai é um homem de Deus. A gente precisa tomar o nome de Deus e honrar o nome de Deus. Começa dentro de casa. Começa do jeito que você fala com a sua esposa. Começa o tipo de conversa que você tem com seus filhos. Começa os lugares que você leva aos seus filhos. E começa como você abraça e beija os seus filhos. É ali que a gente começa a honrar o nome santo de Deus dentro de nossas casas. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco, que nos defendam em momentos difíceis. Amigos de verdade estão dentro de nossas casas, debaixo do mesmo teto. Pessoas de confiança dividem a cama com você que é casado e a casa com você que tem filhos. São essas pessoas que nunca vão sair do seu lado, mesmo quando o mundo disser que você não é quem você de fato é. Família pode ser difícil, mas é a melhor coisa que Deus inventou sobre a face da terra. Todos podem falar mal de nós, e às vezes até a família fala mal de nós, mas vai você falar mal de nós para a família? A minha esposa pode chegar para você e falar assim: o Maxwell é desorganizado, o Maxwell faz isso, o Maxwell faz aquilo. Se você abrir a boca e falar assim: eu já vi isso mesmo, peraí, não fala do meu marido não. Isso é família. Se você carregar o nome do Senhor dentro da sua casa, a sua família carregará o nome do Senhor nas escolas, no trabalho, nos shoppings, nas faculdades. Se você for quem você diz que é dentro da igreja, se você for para os outros lados também, as pessoas irão também querer carregar o mesmo nome que você. Eles vão querer representar do mesmo jeito que você. Primeira era do cristianismo, os cristãos iam vivendo no meio das pessoas, como nós estávamos lendo aqui. Eles começaram a morrer, a ser perseguidos. Quanto mais cristão morria, mais cristão aparecia, porque eles diziam assim: fulano, aquele comerciante, bom, honesto, amoroso com a família, ele morreu por amor desse Jesus, então esse Jesus só pode ser verdadeiro. Eu também quero. Eu também quero. Discipulado está em fazer imitadores. E fazer imitador de Cristo é porque você tem que imitar Cristo. Por isso Paulo disse: sejai-vos, pois, meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Feche os seus olhos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha para dentro de si. Está na hora de se dobrar, de se curvar primeiro aqui dentro do seu coração. Está na hora de se dobrar. De se dobrar ao orgulho. De se dobrar de fato ao arrependimento. Eu não posso pedir perdão porque ele vai achar que eu sou inferior. Ele vai achar que ele está certo. Não importa quem está certo. Importa que você tem que ser cristão. Leve o nome do Senhor. Quem leva o nome do Senhor perdoa. Quem toma o nome do Senhor honra, ama. Quem toma o nome do Senhor não é orgulhoso. Quem toma o nome do Senhor anda em simplicidade, em pureza de pensamento, em humildade de espírito. Você canta isso tanto. É esse nome que se trata essa palavra. Ore ao Senhor. Nós cantamos tanto. Essa é a obra do nosso Senhor que nós levamos. Levamos em nossos lábios, em nosso estilo de vida. Esse é o nome do nosso Senhor. O nome do nosso Jesus. É esse nome que representamos. Quão maravilhoso é o nome
Está na hora, querido, de a gente buscar uma vida simples. Você que prega, você que canta, você que vive. Busquemos a simplicidade como igreja, como irmãos. Vivamos como aqueles que tomaram o nome do Senhor. Aqueles que em meio à perseguição não voltam atrás. Aqueles que em meio às dificuldades e ao orgulho que nós vivemos, porque é certo que a nossa humanidade, nossa carnalidade grita dentro de nós. Tomar o nome de Cristo, tomar a cruz de Cristo sobre nós, é deixarmos de ser quem queremos ser, para nos tornarmos quem Deus quer fazer com que sejamos. Tomemos o nome desse nosso Senhor, andemos pelos 4 cantos desse mundo, e que as pessoas reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. O grande eu sou é o nosso Senhor. Ele não se envergonhará de nós, pois não blasfemaremos contra o seu próprio nome.